Boa tarde a todos. Estamos começando aqui oficialmente mais um Dexco Day. Então, primeiramente, em nome de toda a diretoria da Dexco, seu conselho de administração, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes e também para quem está nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. Como vocês sabem, historicamente a Dexco sempre faz o seu Dexco Day junto com a divulgação do terceiro trimestre, mas, excepcionalmente, em alguns anos, como foi em 2021, em 15 de julho, a Marina vai lembrar bem, lançamento da marca corporativa Dexco, e agora um Dexco Day especial também, que a gente vai tratar da sucessão do Antônio Joaquim, onde que ele vai falar um pouquinho das retrospectivas dele de 12 anos como CEO, e o Raul Guaranha, o novo CEO, vai falar um pouquinho sobre as perspectivas para os próximos anos e o seu mandato aqui na Dexco. Vou passar rapidamente aqui pela agenda, e na sequência vou chamar o Antônio Joaquim. Então, esse é o disclaimer oficial aqui. Então, vamos começar com o Antônio Joaquim falando sobre os seus 12 anos como CEO da empresa, e vai falar um pouquinho da parte florestal como nossa fortaleza. Na sequência, ele vai chamar o Raul Guaranha, que vai falar um pouquinho sobre a rentabilidade dos investimentos do nosso último ciclo de investimento e desalavancagem, estratégia de crescimento e perspectivas para 2025. Chamo agora o Antônio Joaquim para o palco para começar a sua apresentação. Palco é complicado, né? Pessoal, muito bem-vindos aqui, muito obrigado pela presença de vocês nesse fim de dia. É sempre um prazer estar com vocês, os principais analistas que acompanham nossas ações. Tem aqui um bom grupo da própria Dexco, alguns acionistas que estão aqui conosco. Então, temos algumas visitas, né? Tem aqui o Salo Seibel, representando a família Seibel, o Olavo lá também, representando a família Setúbal, o grupo de acionistas que estão por aqui, né? Paulo Artung, né? Nosso governador, eterno candidato, a gente queria que ele fosse candidato, mas não tem jeito não, né? Então, ele é muito bom poder reunir vocês aqui. A ideia, quando o Guilherme veio com essa sugestão de acompanhando essa passada de bastão minha para o Raul, que vocês já conhecem e que a gente já teve a oportunidade de colocar, é fazer uma ligeira retrospectiva. Eu acho que o objetivo principal é introduzir para aqueles que acompanham nossas ações, para aquelas casas que analisam o nosso desempenho, fazem suas recomendações, uma visão um pouco mais abrangente do que aquilo que você está no resultado ali do momento, né? Uma visão, realmente um filme ao invés de uma foto, mostrar o que a gente está vendo agora, e, é claro, também o Raul dá um primeiro toque naquilo que ele pretende para frente, naquilo que foi uma encomenda dos nossos acionistas para que ele tivesse, enfim, como é que se dará a continuidade da empresa, tá ok? Aqui, então, primeiro vamos falar um pouco aqui, eu brinco que isso aqui é tanto tempo que não é história, que é paleontologia mesmo, é um negócio bem antigo, né? Mas eu quero lembrar para vocês, então, um pouco da nossa história, porque a Dexco é uma empresa que passou por muitas fases marcantes. Tem aí nas paredes algumas fotos interessantes desse período, e ela foi se reinventando ao longo do tempo. Eu tenho dito sempre para o meu time que a única certeza que a gente tem de permanente é a permanente transformação. Se a empresa não ficar transformando ano após ano, ela vai morrer em algum momento. Então, a transformação é a única coisa que a gente tem de permanente, está sempre mudando, né? Então, a gente vê assim, até 2009, então aqui eu já pulei 50 anos ou mais, né? Quase 60 anos, até 2009, nós éramos uma empresa bastante dividida, dois negócios muito distintos. Um primeiro negócio, que é o negócio de madeira, que teve todo um pioneirismo, chapas de fibra, primeira empresa de MDF no Brasil, uma liderança muito forte em metais, com a marca com a marca Deca também. Enfim, duas empresas, mas dois negócios muito distintos. Tinha lá a Deca,
tinha aqui madeira, tinha um corporativo, mas havia praticamente nenhuma sinergia, muitas vezes nem de boas práticas entre as duas áreas. Eram áreas realmente muito distintas, né? Tinha liderança de mercado, uma sólida reputação. E foi nesse ano de 2009 que foi feita uma fusão com a Satipel, a empresa que era liderada pelo Salo Seibel, e a família Seibel veio para o bloco de controle, mas mais do que isso, o Salo veio ser nosso presidente do conselho, e o Henry Penchas, à época, que era o CEO da Dexco, estava fazendo assim uma transição, porque o Paulo Setúbal, que foi CEO durante 20 anos, teve que se afastar repentinamente, ficou sendo o presidente da empresa. Então, um momento que era para ser difícil, que poderia ser turbulento, representou uma nova mudança na empresa. Ali atrás tem um cartaz que eu vi aqui, eu estou vendo lá, nasce a nova Duratex. Naquela época, nós chamamos pós-fusão com Satipel de nova Duratex. Nós tínhamos uma nova empresa. Por quê? Não era só um novo acionista, nós estávamos juntando a Satipel, que era muito forte, por exemplo, em MDP, com a Dexco, que era muito forte em MDF. Então, formou uma empresa, uma operação na área madeira imbatível, né? Imbatível. Desconfio que, se fosse hoje, talvez, não sei se não teríamos dificuldades para juntar isso com CAD, com essas coisas. Aquela época foi uma leitura melhor. O Brasil crescia muito, então isso foi possível, tá? Mas realmente se formou imbatível. E a partir dali, então, dessa fusão com a Satipel, se começou a preparar duas coisas. Primeiro, se começou a preparar uma sucessão, um momento parecido com o que a gente tem hoje, tá ok? Coisas distintas, mas também vivia sucessão. O Henry tinha vindo do Banco Itaú, ele já estava aposentado no Banco Itaú e veio para fazer essa transição na busca de um novo presidente aqui. Adquirimos nossa operação na Colômbia e teve uma nova cultura de acionistas. O Salo foi muito responsável por isso, porque realmente a gente se debateu, obrigado, Marcelo, debateu bastante e tinha uma nova cultura. Então, se falou, essa é a nova Duratex, o que se buscava, a empresa começou a pensar mais coletivamente. Tá? E entramos também no negócio de chuveiros elétricos, já naquela época. Quando fechou-se o processo de sucessão, foi um processo totalmente distinto do processo que nós tivemos agora. Foi um processo estruturado ao longo de mais ou menos 2 anos, onde, naquele momento, necessitava conhecer mais. Nós também tínhamos alguns candidatos internos, então a gente fez um processo. E, quando eu assumi, foi um período de acelerar as transformações. A gente resolveu sair da operação da Argentina, né? Naquela época, a gente já tinha cansado da Argentina. Tinha muitos anos de prejuízo, muito difícil a operação lá. E começamos esse processo de transformação cultural, muito forte. Os acionistas tinham uma visão sobre a cultura da companhia, queriam mexer um pouco nisso. Eu tinha apresentado um plano de trabalho, aliás, eu fui revisitar isso, Salo, essa semana, porque semana passada eu tive encontro de liderança, como se fosse nossa convenção corporativa. E eu fui mostrar para eles o plano de trabalho que eu apresentei lá atrás, o que deu certo e o que deu errado, né? Então, foi bem interessante que eu falei muito de cultura no plano. Falei, olha, precisamos mudar. A empresa tem muito sucesso, tem muito êxito, mas a cultura tem muitos pontos que não era realmente boa. Uma cultura muito command and control, pouco participativa, tudo separados, muitos silos, muitas culturas dentro de uma só empresa, né? Então, era uma coisa que a gente trabalhou bastante. E começamos a crescer as operações de painel. Àquela época, saiu uma fábrica de painel por ano no Brasil. Esse período foi muito forte, foi muito concorrido. Existia uma corrida em painel à semelhança do que acontece com celulose hoje. Ok? Só um minuto. Bom, nesta época, a gente
começou a desenvolver, porque 2013, eu brinco assim, o meu primeiro ano foi maravilhoso, porque 2013 foi um ano muito bom. Né? Então, eu pude fazer as coisas com tranquilidade, os resultados estavam muito bons, o mercado respondia muito bem, me ajudou bastante isso. Tá? O Raul vai pegar um pouco mais de dificuldade, mas as coisas são assim. E a gente pensou em ter um sistema integrado para a empresa. Então, naquela época, nós tínhamos praticamente uma controladoria na DECA e uma na Madeira. Então, nós começamos a juntar e formar as bases do que hoje a gente chama de um sistema de gestão Duratex. Tá? E, finalmente, 2013 foi ótimo. Quando chegou em 2014, começou uma crise que parecia quase sem fim. 14, 15, 16, 17, 18 foram anos muito difíceis no Brasil. Uma hora estava bom para um, outra hora bom para o outro. Muitos anos, como 17, por exemplo, foi um ano que estava ruim para tudo, para madeira, para DECA, para tudo. Né? Então, quando eu brinco agora, todos vocês sabem que a gente vive um momento excepcional em madeira e um momento mais difícil em DECA e revestimentos. Eu estava falando a semana passada para o pessoal, falando o seguinte, não se preocupe, nem de longe isso é o pior que a gente já passou. Nós já passamos situações de estar ruim nos dois e muito forte. Tá? Então, isso daqui é uma situação boa. Na realidade, a gente vê esse efeito de hedge, de eventualmente um negócio estar com mais dificuldade, circunstâncias do país, essas coisas e tal, e o outro está indo muito bem. Então, ajuda a compensar. Né? Então, aí a gente começou aquele ciclo lá de 2015, 2017, um período bastante difícil. Criamos uma nova cultura, um novo propósito, consolidamos um negócio de chuveiros, compramos as coisas. Muita gente, vocês viram ano passado, a gente fechar o negócio, esse ano, a gente fechar o negócio de chuveiros, vender. Então, muita gente fala, poxa, olha, deu tempo de eu começar um negócio e desistir dele, né? Mas é o seguinte, o que aconteceu com isso? A nossa ideia não era fazer chuveiro elétrico, a nossa ideia sempre foi aquecimento de água, era uma visão muito mais ampla. Então, ter soluções completas para tudo que diz respeito a aquecimento de água. Então, era gás, era solar, era tudo isso. Nós prospectamos e acabou que esse mundo de solar e esse mundo de gás que evoluiu muito para o lado da informalidade. Muito produto importado, muita empresa pequena trabalhando, então fez com que a gente desistisse, e aí chuveiro ficou um pouco pequeno só para esse negócio. Nem era a parte mais interessante do negócio. Nesse momento, nós também começamos a abrir a empresa para esse universo de startups e pensar, naquela época, sempre foi um projeto nosso, nós sabíamos que precisava crescer. Nesse momento lá, a gente pegou e desinvestiu em florestas que estavam excessivas. Vocês lembram disso? Nós tínhamos uma operação de floresta. Não é que ela estava excessiva, ela estava ociosa. Nós não teríamos plano para uma nova fábrica em São Paulo. Falamos, vamos monetizar isso, colocamos o dinheiro para dentro e investimos em revestimentos cerâmicos e reduzimos dívida fortemente naquela época com isso. Tá? E, por fim, nesse período de 18 a 19, a gente estava fortalecendo muito esse negócio da cultura. Quando eu comecei o projeto de cultura, eu imaginei assim, começa dali 12 meses, está implantado e pronto, acabou. Mudou. Não. Esse é um negócio permanente. Se a gente não cuidar disso aí todos os dias, esse negócio acaba. Aí você começa a voltar atrás, criar maus hábitos, fazer uma coisa. Então, isso é uma briga de sempre. Tá? E começamos a focar em desalavancar o mercado, adquirimos a Secrisa, resolvemos fazer todo um processo de desinvestimento em florestas, que foi dessa época, e também fazer o encerramento de algumas unidades. Então, começamos a olhar o portfólio de negócios de uma forma bem crítica. Por exemplo, tinha uma fábrica de louças em São Leopoldo, fazia mais sentido encher as demais, e por aí fomos mexendo. A atividade de alocar capital passou a ser um exercício diário. Tá? Muito bem. Em 20, a pandemia. Né? Isso daqui é uma história incrível. Né? Só essa história dá um livro. Eu sempre falo, o pior dia da minha vida foi o dia 15 de março de 2020. Porque nesse dia,
todas as fábricas, as 18 fábricas da empresa e 100% dos nossos 13 mil funcionários estavam em casa. Imagina uma situação dessa. E eu estava em casa. Então, nós fizemos uma reunião e o que nós vamos fazer? Imagine isso. Além de estar em casa, ninguém hoje imagina tanto essa dimensão que, felizmente, para nós ela passou muito rápido. Mas você não sabia o que ia fazer. Eu lembro de combinar com o conselho na primeira reunião o seguinte: vamos buscar R$1 bilhão para reforçar o caixa. Porque o conselho tinha uma questão do seguinte: olha, eu não quero reduzir o salário dos colaboradores. Mesmo esse negócio do governo, eu pego o que o governo me ajudar, mas eu quero manter. Não quero demitir gente. Eles vão sofrer mais do que a gente. Então, tá. Bom, sai eu, o Haddad, que era financeiro, correndo atrás, em 30 dias nós arrumamos, né, R$1 bilhão. Uma operação rápida tal, para sustentar aquele negócio. Então, acabou que, no fim das contas, o ano 2020 foi muito bom, todos, é chover no molhado explicar, o mercado de construção veio de uma forma avassaladora, e nesta época, veja só, olha o que nós estávamos fazendo. Em 2019, nós começamos a fazer os projetos, 18, 19, discutir. Em 2020, a gente deu início à construção da nossa fábrica em plena pandemia. E essa fábrica aqui, que chegou a ter 10 mil funcionários no pico de obra dela, 10 mil pessoas no site, acho que foi um dos cases mundiais de controle de Covid, dessas coisas, praticamente não teve nada. Ok? Perdemos um ou outro funcionário, como todo mundo perdeu naquela ocasião, mas foi um negócio extremamente bem feito, considerado esses processos. Animamos, chegamos em 2021, uma outra decisão emblemática para os acionistas. Vamos mudar a marca corporativa. Duratex era marca de produto e marca de coisa. Isso era muito difícil. Vamos mudar. Mudamos esse negócio, criamos a marca Dexco, que foi um sucesso que transcendeu o mundo corporativo. Hoje se associa muito a Dexco ao próprio portfólio de produtos da empresa, como era o desejo mesmo. E esse início de processo aqui foi consolidado aqui para frente, né? Abrimos muito para o mercado de capital, para o mercado da DX Venture, criamos uma nova estratégia de sustentabilidade, tudo muito montado, né? E quando chegou em 22, iniciamos as operações da LD. A LD hoje, gente, vai muito, muito bem, obrigado. Realmente uma operação impecável, bate diariamente os seus recordes. É um processo muito, muito bem feito, que acabou tendo bastante êxito. A gente tinha dúvidas no início, né? O início foi difícil, no meio da pandemia, o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com os mercados, e tudo isso acabou saindo muito bem. Tá? E, finalmente, aqui, nesses momentos que eu falo de ressaca, a gente começou a diversificar coisas. Vamos adquirir a Castelatto, é pequenininho, mas é muito importante para complementar o portfólio de revestimentos cerâmicos. E vamos trabalhar, quando nós compramos a Secrisa de revestimentos, que hoje é um grande ponto, o que era a Secrisa e o que era a Ceusa antes. A Ceusa tinha 2 fábricas, a Secrisa tinha 1, 2, 3, 4, 5 fábricas. Okay? A gente sabia que da Secrisa nós íamos sobrar com, no máximo, 2. Por quê? Tinha fábrica em Goiás, fábrica em Minas Gerais, fábrica em Tubarão. Uma delas, inclusive, Tubarão, já estava meio fechada. Então, hoje nós ainda estamos vendendo ativos, mas tinha que sair de Minas, então foi feito by design. A gente sabia que a gente ia ter que modernizar linhas. Isso conversa com a fábrica de Botucatu, que a gente está... Vou ter uma reunião do conselho depois da manhã para apresentar ao conselho a nova fábrica, pronta, rodando. A gente sabia que tinha que investir em modernização. Era um pedágio. Não existia uma empresa no Brasil que tinha as linhas modernas que a gente precisava fazer. Por isso que a gente trabalhou. Então, fomos fechando linhas, abrindo linhas, fazendo esse processo. E, finalmente, chegamos em 23, reestruturamos. Tivemos, vocês que são analistas, acompanharam de muito perto. Nós começamos em 22 uma ressaca pós-pandemia, principalmente nesse segmento de DECA, de RC, muito forte. Tivemos problemas operacionais que a gente discutiu com a maior
transparência com vocês acompanharam muito isso, tivemos alguns problemas de gestão e trabalhamos muito forte para ajustar, fechar a fábrica que tinha que ser fechada, trocar pessoas, ajustar gestão, fizemos tudo isso ao longo de 23. E agora, em 24, a gente está trabalhando muito forte nessa recuperação contínua, muito assertiva. Nós estamos fazendo mesmo um turnaround em revestimentos, em DECA, no approach, no contato com os clientes. Então, tem um trabalho muito grande que o Raul veio trabalhando aqui, ok? Então, essa é essa história de muitos anos até onde a gente chegou. Com isso, a gente foi, se a gente pegar lá de 2013, nossa receita e EBITDA, e vir com ela até agora, a gente cresceu a companhia. A gente cresceu, eu estava mostrando dados como esse, a gente cresceu a companhia. Infelizmente, isso ainda não adicionou o valor ao acionista que a gente deseja. A Bolsa, quando você vai na Bolsa, nós estamos ainda hoje, foi um dia até bom na Bolsa para nós, né? Caímos e tal, é um dia típico aí, bom para um Dexco Day, né? Então, eu ia falar para vocês, a gente criou coisas, criou as bases para gerar valor aos acionistas. Ainda não temos esse tanto retorno, tá? E mudamos muito, criamos uma composição, nós éramos, lá atrás, em 2013, eu acho que a madeira representava, sei lá, uns 80%, 70 e tantos por cento da receita da empresa. Então, nós fomos trabalhando essa diversificação. Finalmente, a gente ressaltar algum ponto. Por que eu vou chamar a atenção desse ponto de floresta? Porque isso é o que vocês mais perguntam ao longo de tudo quanto é divulgação de resultado, os analistas buscam entender. A gente sempre definiu, olha, vou lembrar para vocês o seguinte, ó, em 88 mesmo, vocês não estão enganados, não errei a data, não. Em 88, nós contratamos uma consultoria de uma empresa chamada Jacopoeri. Naquela época. Foi a primeira vez que a Dexco, que era uma empresa muito fechada, contratava uma consultoria externa. E essa consultoria analisou o negócio madeira e falou assim, olha, quem vai se dar bem no negócio de madeira é quem dominar a fibra. Ou seja, quem tiver um bom trabalho e um bom domínio de florestas lá na frente e tal. E a IACO, já naquela época, falava da potencialidade do Brasil, dessas coisas e tal. Bom, o que aconteceu? Né? A gente foi redimensionando, a gente sempre teve uma mentalidade a partir daquilo, isso vinha lá dos pioneiros, do Dr. Olavo Setúbal, isso veio muito forte com o Paulo, de ter bastante floresta e terra e quase sempre sobrando. Quando veio a Satipel também tinha terra e floresta sobrando. Okay? Isso, durante muito tempo, carregou nossos balanços. Né? Olha, esse negócio você tinha que levar, mas a gente sempre procurou fazer bem feito. O que acontece? Aqui, gente, tem alguns dados aqui que todo o pessoal preparou para mostrar para vocês o seguinte, qual é essa situação, por que a gente encara que hoje a Dexco tem uma enorme vantagem competitiva frente aos seus peers no mercado madeireiro. E isso se está na floresta. O que acontece? Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, o mercado de celulose e painéis de madeira no Brasil consome mais ou menos 100 milhões de metros cúbicos de madeira por ano para atender a demanda atual. 100 milhões. Da ordem de. Ok? Desse setor aqui, o setor de painéis tá, representa 16% disto. Aproximadamente esse número. Ok? Todo o setor, tá? E isso daqui, olha, é o que representa o nosso mercado. O que está acontecendo? Então, eu falo assim, olha, quando a gente tem que olhar para o setor de painéis que vocês acompanham, então, tem Dexco, tem Arauco, tem Guararapes, tem as nossas empresas, Eucatex e tal, o efeito em floresta, gente, não está vindo do setor de painéis de madeira. Okay? O grande efeito de floresta no Brasil vem do setor de celulose e papel.
o enorme desequilíbrio que ainda hoje existe na demanda versus oferta disso. Então, esse negócio, eu venho falando há muito tempo, até outro dia, um acionista falou assim para mim, nossa, você fala disso há muito tempo e muita gente sempre falava assim, floresta nunca foi problema, gente, floresta no Brasil nunca foi problema. Quem tinha era até você carregava um certo peso, né? Era melhor comprar madeira no mercado do que ter floresta durante muitos anos. Só que agora a situação virou de uma forma assustadora. Aqui a gente fez um índice de preços, né? Se você imaginar em 2020 era 100, esse indicador aqui, aí você vai ver como se comportou o IPCA e como se comportou esse índice aqui para frente. Só que esse número aqui é um número absolutamente otimista, tá? Porque ele não reflete a grande parte das negociações entre empresas que às vezes aparecem nesse número são entre uma empresa florestal, por exemplo, da Dexco, contra a empresa industrial da Dexco, uma empresa da Suzano contra a Suzano, quando no mercado a gente sabe que esse indicador aqui pode ter sido até bem maior. Okay? Fato é o seguinte, olha, gente, por volta de 2020, uma madeira em pé se comprava em qualquer lugar do Brasil entre 40 e 45 reais o metro cúbico. Tá? E hoje se vende essa mesma madeira, o que você tiver, eu brinco, vende pelo WhatsApp. Você consegue vender aí, se ela tiver uma quantidade boa, você consegue, nem sei estimar o preço. Se eu tivesse 1 milhão de metros de madeira hoje, eu garanto para vocês que eu daria um jeito de vender ela a uns 300 reais o metro cúbico. Okay? Eu não tenho 1 milhão de madeira. Se você tiver 100 mil, é diferente. 100 mil não muda tanto ponteiro, você vai estar mais no mercado, mas você vai vender lá para os seus 230, 240, você vai vender. Então, por quê, gente? Existe um desequilíbrio muito grande. Aqui, a gente mostra, o Paulo Atung está aqui, o Paulo Atung é o presidente da IBA, tem acompanhado isso de perto, essa evolução da área de plantações florestais no Brasil. Então, é até curioso, se você pegar o que é eucalipto, que é pinos e outras espécies e tal, você vê que a área de evolução da área total dedicada à floresta, ela não tem crescido tanto quanto a evolução da demanda por ela. Então, isso daqui, gente, olha, você vai verificar uma coisa, existe, eu chuto assim, a minha visão hoje é que o déficit sustentado de madeira no mercado, vis-à-vis a demanda total, incluindo papel e celulose, é algo ao redor de uns 25%. Então, vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Vocês vão ver grandes fábricas de celulose, por exemplo, não trabalhando cheio. Vocês vão ver isso. Okay? By design, porque existe uma falta. Quando que isso daqui vai... Dá uma olhada nisso aqui, ó. De 2020 a 2024, a demanda por madeira de eucalipto, olha, de 24 a 30 a projeção. Então, quando que se conserta isso, gente? Vamos ser otimistas, algo entre uns 7 e 10 anos. Okay? Porque é muito difícil, gente. Imagine o seguinte, quem está investindo em floresta hoje está investindo rigorosamente aquilo que ele precisa, nem um pouco a mais, porque é muito caro investir em floresta hoje. A terra está muito caro, o arrendamento da terra é caro por consequência, soja vai bem, cana vai bem, tudo que é agrícola vai bem. Então, é muito caro investir em floresta. Antes você fazia um projeto de celulose, acabou de inaugurar o projeto da Suzano, né? Então, investimento, sei lá, de 25 bilhões, coisas dessa ordem, 25, 30 bilhões, dependendo como você calcular. Antigamente, investimento florestal era marginal nesse negócio. Falava assim, a floresta nesse negócio aí deve ser 10%, 5%. Eu lembro de fábricas que lançaram, nem se falava muito nesse número. Hoje, dependendo de como você vai fazer, pode ser até meio a meio, depende muito da situação. Então, ninguém está investindo para sobra. Como existe um déficit estrutural, cada um vai resolver sua vida e dentro de algum tempo você vai ter uma situação de calma. Aí vocês vão falar, mas isso daqui não estimula projetos independentes? Alguns sim. A gente vê o BTG fazendo isso, alguns outros fazendo, mas
também isso é difícil. Lembra, é capital intensivo de longo prazo. Então, você viabilizar isso nas contas com esse patamar de juros no Brasil é muito difícil. Tá? Dá uma olhada no evolutivo de preço de madeira. Isso daqui é o que evoluiu, se a gente pegar lá de 20, 21 mais ou menos, ó, nós estamos falando de mais 153%. Olha em cada região no Brasil como é que isso evoluiu. Okay? Nós temos projetos novos grandes no Rio Grande do Sul, no Paraná, afetando fortemente em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Okay? Todas essas regiões têm projetos muito, muito grandes. Tá? Então, esse é um tema. Aqui é uma evolução de preço por estado, então mostra que é o seguinte, também não adianta... mas eu tenho madeira em Santa Catarina. Tá bom, madeira em Santa Catarina só serve para quem está em Santa Catarina. Se for tirar essa madeira de lá para cá, tal. Então, hoje a gente já vê projetos de celulose e papel, por exemplo, trazendo madeira de 500, 600, 700 quilômetros para complementar o seu processo. A madeira mais cara é aquela que você não tem, né? O preço mais alto é aquele que não tem. Então, mostrando com isso, gente, mostrando que o seguinte, hoje nós mantemos uma política muito sólida. Nós temos aí 140 mil hectares cultiváveis, mais ou menos 220 mil hectares no total, que estão entre as áreas controladas, áreas arrendadas, áreas próprias. Okay? A gente faz investimento para essa posição diferenciada e a gente busca garantir que a gente tem assim na cabeça o seguinte, nós temos que ter 95% mais ou menos do que a gente necessita para consumir. Sempre foi nosso ponto. Por que 5% aumento? Porque raramente você roda um ano 100% na fábrica, tá ok? E hoje isso dá, essa situação, dá um head para a gente muito importante, naquilo o Raul chama isso de capacidade ótima, né? Se em determinado momento eu tenho uma situação de mercado onde não é interessante forçar painel, porque a demanda de painel vis-à-vis a oferta de painel, a oferta na capacidade nominal das fábricas ainda é maior que a demanda. Okay? Então, se todo mundo colocar a capacidade à frente, os preços poderiam cair. Esse é um momento que nossos concorrentes... Nenhum tem floresta, nenhum tem uma situação de florestas dessa. Alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos, mas ter mais que 50% já é raridade. Alguns não têm nada. Okay? Então, esse pessoal tem que comprar. Ele não vai comprar extremamente caro para forçar preço de mercado. Nós, por outro lado, também não temos interesse de que vá fazer uma atuação forte. Então, você pode arbitrar isso, trabalhar bem o mercado e usar a floresta como um bom hedge. Porque se ela tem preços tão bons, se eu não vender painel, eu vendo a madeira que eu não vou usar. Vocês acompanharam ao longo dos anos, e muita gente fica todo trimestre perguntando para mim, esse trimestre vai ter venda de madeira? Esse trimestre vai ter... Eu falo para vocês, gente, eu não sei, a princípio nós não temos madeira, nós temos madeira para os nossos painéis, nós vamos ocupar o processo. Se em algum momento a gente necessitar de reduzir um pouco a produção da fábrica, que também é limitado. Não é interessante você trabalhar a fábrica abaixo de 80%, 85% de ocupação. Não é interessante. Tá? Mas, se necessário a gente fizer isso, nós temos um hedge natural. Tá, okay? Isso daqui, uma outra coisa. Nós estamos com uma ideia, nós estamos formando uma base florestal em Alagoas, como vocês sabem, nós já temos mais de 20 mil hectares plantados, nós vamos a 40 mil já autorizados, esse é um plano de longo prazo, é quase uma floresta asset light, porque nós não temos nenhuma terra, a gente paga um arrendamento muito bom, compatível com o mercado, e plantamos floresta de altíssima produtividade. O que é isso, gente? Eu sempre falei, isso é uma opção que a empresa compra para que lá na frente ela possa ter um projeto, se isso se viabilizar, pode crescer essa operação, por exemplo, no Nordeste, onde nós estamos, pode crescer para 80, 100 mil hectares até, se for necessário. Aí pergunto, e se um dia vocês podem ter uma nova operação de celulose solúvel, que a gente acredita que vai ser muito forte isso,
Eu falo em Minas, não. Onde ela está, não. Mas um negócio desse pode ser construído. E se você não tiver floresta, aí você não vai ter em lugar nenhum mesmo, né? Porque toda a vantagem competitiva deixa de existir. Okay? Muito bem. Também trabalhamos muito sustentabilidade desse processo florestal, monitoramento, sistemas e tal. A minha meta dada pelo Paulo Setúbal, quando eu assumi a diretoria florestal, o doutor Olavo só falava assim para mim, o menino, eu era menino mesmo, eu era novo, assim, hoje é mais comum, 35 anos, era comum, naquela época eu era muito novo. Então ele falava assim, a sua missão é uma só, a melhor floresta do mundo. Por que ele tinha isso? Ele falou, o Brasil não é o melhor lugar do mundo para plantar floresta, então eu quero ser o melhor empresa florestal do Brasil, consequentemente, você do mundo. Vai ser meio que automático. E isso era medido no custo de madeira post-fábrica. Nós temos hoje o melhor custo de madeira post-fábrica do mundo. Então, é uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Tá? Veja o controle. Quando todo mundo falou de incêndios florestais esse ano, foi um negócio devastador para inúmeras empresas. Os números das áreas perdidas são assustadores. Olha o número do que nós perdemos, olha, de área. 0,08, acho que não sei se eu não me lembro, 70, 80 hectares. É muito pouco o que foi afetado com relação a isso. Isso é o quê? Controle, trabalho intensivo, monitoramento, muita tecnologia. E, por fim, esses são os nossos diferenciais, gente. Seguimos plantando, seguimos trabalhando com melhoramento, com produtividade, localização estratégica. Nós temos o melhor raio médio do mundo em operações desse porte. Okay? Em operações maiores, então, nem se fala aí. Tá? Mecanização e tecnologia, operação 24 horas e um trabalho muito forte de custo. Tá? Então, isso tudo, gente, porque vocês têm feito muitas perguntas sobre floresta, muito processo. Então, eu ia dizer o seguinte, isso é um processo de longo prazo. Não adianta vir uma outra empresa aqui e falar, eu vou entrar no Brasil e daqui a pouco tempo eu vou ter isso. Não tem. Eu acompanho muito de perto, na IBA, as outras empresas, são coisas que você constrói a longo prazo. Tem excelentes empresas florestais no Brasil, né? Grandes empresas como Suzano, como Klabin, Bracel, essas grandes empresas, esses grandes projetos têm excelente trabalho também na parte florestal, mas muito o que fazer. Tá, okay? Muito bem. Passados isso, gente, eu diria o seguinte, chegamos até aqui, todos vocês acompanharam o processo de sucessão que nós tivemos, a escolha do Raul, e o Raul agora está assumindo num momento que é o seguinte, todos vocês sabem que nós tivemos um ciclo de investimentos de 21 a 25 bastante forte, e agora é um momento muito... eu tenho dito para vocês, a agenda dos próximos 2, 3 anos não é uma agenda sexy, é uma agenda de cortar custo, de ajustar, de rentabilizar aquilo que a gente já investiu. Então, como não é tão sexy, eu passo para o Raul, né, que fica mais tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, vocês me ouvem? Bom, vamos lá. Obrigado, Antônio. Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Durante muito tempo, também plantar árvore não foi nada sexy, né? A gente apanhou muito aqui na época que a gente tinha autossuficiência, né? E o mercado comprava madeira baratinho, né? Então, isso mostra muito a visão de longo prazo que o grupo teve para chegar até aqui, né? Nessa visão de longo prazo também que a gente fez, né? Esses investimentos que a gente andou conversando com vocês bastante aqui desde 21, né? Que eram originalmente 2,2 bilhões e terminamos aí na ordem de 1,8, né? Então, essa aqui a história vocês já conhecem, né? Aqui em final de outubro foi feito o processo de sucessão e aí essa é um pouco da prioridade dessa nova agenda de curto prazo, né? Então, não por acaso eu começo com isso, né? Colher os resultados do ciclo de investimento 21-25. Para ser muito concreto, né, a gente termina esse ciclo de investimento agora em 24, tem muita pouca coisa para 25 e chega então num momento onde a gente junta, né, uma crise de mercado, né, uma ressaca da Covid, como todos nós chamamos aqui ao longo do tempo,
como também uma necessidade de turnaround dessa divisão de acabamentos. Então, o fato é que a empresa continua absolutamente pronta para crescer, né? E qualquer mudança de cenário, a gente é muito capaz de atender qualquer demanda. Muito desse investimento também tem a ver com custo, né? A resiliência da área florestal vem bastante também das nossas fábricas, da eficiência das nossas fábricas, do desengargalamento que a gente fez, né? De todos os investimentos, isso claramente foi o mais assertivo e que já traz benefício, né? A gente gastou 10% de uma fábrica e fez capacidade de uma linha inteira, né? Então, agora é hora de começar a colher esses ciclos. Tem o tema aí da automação de louças, tem o tema do acabamento de metais, tem muita coisa que a gente se preparou aqui. Precisa acabar com esse negócio do turnaround também, né? Vocês me ouvem falar há longos 1 ano e meio nessa história de turnaround, nem eu mais aguento falar de turnaround de louças e revestimentos, mas é hora de Deca e revestimentos, né? Louças, metais, revestimento. Agora é a hora da gente começar a entrar no jogo, né? Com as nossas operações bastante prontas, né? Tem coisas para fazer em 25, evidente, né? Desde que a gente apresentou o orçamento há uns 15 dias atrás, o Brasil já deu uma piorada, e não foi pouca, né? A curva futura de juros era 12 quando a gente apresentou o orçamento, hoje já tem gente falando em 16 de curva futura de juros, né? Então o Brasil mudou e a gente vai ter que pilotar isso de uma forma importante. O fato é que aí estamos no jogo com o mercado, com as nossas marcas, com as nossas capacidades, né? A gente precisa explorar a avenida de crescimento para os negócios de madeira, que o Antônio falou, né, da Caetex, da nossa base florestal no Nordeste. A gente estuda várias oportunidades para lá também, mas outras fontes, né? A gente tem algumas ações em bioquímicos, em outros produtos. Como é que a gente cresce a florestal, né? Eu acho que aqui sem grandes investimentos novos, mas o fato é que a turma se acostumou, né, a se desafiar ano após ano, vem trazendo resultados muito positivos aí desde 20, 19, para dizer a verdade, 19, 20, 21, 22, 23, 24, né, 5 anos aí que a gente vem com resultado bom. O que é de diferente em madeira? O time do Haddad aí muito debruçado nessa história, uma vez que agora a gente pilota o negócio de uma forma que o mercado todo entende, né, e a gente tem muito dessa disciplina, né, de levar o mercado garantindo o nosso market share, garantindo a nossa participação, não cedendo espaço, ao mesmo tempo que também a gente arbitra entre vender madeira e vender painel, né? E com isso a gente garante aqui um equilíbrio muito bom. Em Deca, a Deca é uma marca que tem um envelope enorme, né? Como é que a gente consegue, então, né, ampliar esse envelope da marca Deca? Eu acho que aqui a Deca tem vocação, a Deca domina bastante aí, né, territórios importantes na nossa casa, né, banheiro, cozinha. Como é que a Deca participa com produtos diferentes aí, novos, inspiradores, né? Eu acho que tem muito espaço para a gente ocupar, curiosamente, nos dois extremos, né, no produto de inovação, alto luxo, né, produtos diferentes, mas também no Minha Casa Minha Vida, né, nos produtos que não estão afetados por essa taxa de juros, né? Hoje é um mercado que cresce e que a Deca tem essa característica de atuar em todo o escopo, né? Todo o portfólio de produtos, né, que está nas nossas casas. A gente precisa crescer a relevância do negócio de revestimentos, acho que isso é evidente, está muito claro que esse foi dos negócios que a gente mais sofreu, mas também é o negócio que a gente mais acredita em potencial de crescimento. O líder de mercado em via úmida não chega a 15% de market share, a gente está ali perto dos 10%, um pouco abaixo dos 10%, quer dizer, tem muito espaço para crescer, né? Construir, reconstruir a nossa proposta de venda-valor, né? Vocês conhecem isso, todo mundo já fez obra aqui, né? O revestimento pode variar de 50 a 300, 400 mil reais, dependendo do acabamento que você tem. Então, operar nesse modelo de alto valor vai ajudar muito a gente a resgatar esse processo, mas precisa ser relevante. A gente perdeu espaço na ponta, a gente cedeu espaço no ponto de venda, a gente fez um trabalho gigante esse ano de recuperar espaço, né? E recuperar espaço não é fácil, muito menos barato, né? Então, foi um ano da gente
participar ativamente e trazer isso de volta, né? A gente tem uma startup de Botucatu, o Antônio falou, né? Depois de amanhã vamos estar lá com o nosso conselho. Aquela fábrica nos dá uma capacidade incrível, né, de explorar mercados que a gente tem dificuldade hoje, né? A gente está R$ 6, R$ 7 mais barato de frete do que o que está no sul, né, para chegar no Nordeste, para chegar no Centro-Oeste de forma mais efetiva. Tem o custo de produção, vai ter, né, depois do startup, o custo de produção menor do Brasil, então isso é absolutamente importante. Vai ter capacidade de acabamento que ninguém tem, linha contínua, torre tecnológica, então é uma fábrica ambidestra nesse sentido e que rapidamente vai encher e rapidamente vai trazer esse diferencial para a gente trabalhar. E catalisar a transformação cultural. Acho que aqui o Antônio fala muito, né, dessa história. A gente tem 2 jornadas de cultura, aquela que ele começou logo que ele chegou na organização, depois essa jornada de cultura revista em 21. Então vamos aí para o nosso 4º ano de jornada de cultura. A gente já tem uma aderência super alta, mas tem coisas para a gente trabalhar. Esse tema do olhar centrado no consumidor e no cliente, o tema da agilidade, do digital, né, temas muito relevantes de simplificação. Acho que essa companhia tem muito espaço, né? A gente precisa, de fato, ser uma empresa fácil de fazer negócio, né? Empresas grandes não necessariamente precisam ser difíceis de fazer negócio e a gente tem muita simplificação pela frente, né? Tem equipes muito alinhadas, isso vai ajudar bastante, né? Você precisa estar muito bem azeitado internamente, com times muito alinhados, muito bem dimensionados, e isso se vê no mercado, no resultado da companhia e, em última instância, no valor da empresa. Então, esses são aí os principais prioridades dessa agenda, né, iniciais. Tem muito mais coisa. Eu recebi um mandato lá do conselho quando eu fui convidado para a posição, mas muitas dessas coisas estão lá. Aqui é o nosso ciclo de investimento, já falei dele, né? Acho que esse 1,8 bi foi algo muito bem pensado, mas também a gente conseguiu, né, de uma forma ágil, né, cancelar algumas daquelas coisas que deixaram de fazer sentido, e tudo que a gente entregou a gente acredita enormemente, né? Fazendo um paralelo com o início da minha conversa aqui, né, quando a gente tinha a floresta própria e se vendia madeira a R$ 40, a gente produzia 60. A visão é de que a Dexco, a Duratex, à época, fazia algo errado, mas essa visão de longo prazo, a crença de que precisa ganhar resiliência, dominar a sua cadeia, faz com que a gente pense dessa forma. É evidente que, se me perguntassem hoje, você teria feito os investimentos sabendo o que ia acontecer, evidentemente não teríamos feito todos aqueles, não naquele momento exatamente, né? Mas, sem dúvida, todos eles fazem sentido e, sem dúvida, todos eles vão levar essa companhia para um outro patamar. Então, já falei da madeira, né? A gente fez desengargalamento, linha de revestimento. Hoje, a gente consegue ter um percentual do produto nobre, né, que não é commodity ou é menos commodity no mercado de madeira relevante, acima de 30% do nosso volume vendido. Isso traz margem, traz diferenciação. A gente está começando essa planta de Botucatu, já falei, novas tecnologias, uma planta moderna, rápida, ágil, né, flexível, bem localizada, né? Então, o frete é muito importante em revestimento cerâmico. A gente melhorou o mix de produtos, a gente fez automação, né, fabril em metais e louças. Essa é uma foto do nosso parque de PVD. PVD é a nossa tecnologia de coat, né, que faz as torneiras com várias cores diferentes, são 16 cores diferentes, né? 50% do mercado de luxo hoje utiliza metais coloridos, né? E o parque da Deca é o maior parque de coach fora da China, né? Então, não precisava nem falar, né, que a China é maior em tudo, né? Então, talvez esse investimento em 9 máquinas que a gente tem, investimento longo, foram agora todas essas máquinas aí instaladas ali em Jundiaí. Isso vai nos dar uma enorme capacidade, opcionalidade e flexibilidade de trabalhar com um produto colorido, que é um diferencial, que é algo que pode trazer valor aí para o nosso cliente. E inovação e varejo, acho que o Antônio contou lá do nosso primeiro investimento na Viva Decora, mas a gente já investiu em várias outras coisas. Essas startups, umas vão muito bem, não são scale-ups hoje, né, mas umas vão muito bem,
outras ainda no processo de encontrar o caminho, de pivotar os seus negócios, mas a prática, a realidade é o que a gente trouxe para dentro de casa, de velocidade de inovação, de equipe alinhada, de programas internos de inovação, de aprendizado, transcende em muito o resultado real de que essa startup traz para o nosso negócio no primeiro momento. Então, esse tema de equipes ágeis, né, de aceleração, esse intraempreendedorismo, né, o corporate venture é algo que a gente acredita muito, então a gente começa a fazer isso. E agora a entrada no varejo, algo muito pensado, algo que a gente, curiosamente, anunciou lá em 21, né, no momento que a gente mudou a marca corporativa, então há 3 anos e meio, e que 25 vai ser o primeiro ano de operação, né, real de toda esta nossa arquitetura de varejo que a gente traz, né? É algo muito cuidadoso, que preserva bastante, né, o tema do canal, então a gente vai conseguir trabalhar muito em áreas onde a gente não está bem representado, é algo que permite que a gente materialize esse nosso conceito, né, de soluções para melhor viver. Se entrar numa loja, ter uma experiência de compra com todos os produtos da Dexco é algo que tem um valor enorme, né? Então, as nossas lojas vão ser franquias, é um dos elementos que a gente está chamando de varejo digital, uma prateleira infinita, né? Então, também dá acesso a todo o portfólio dos nossos produtos. A Casa Dexco, aqui a 300, 400 metros daqui, ali no Conjunto Nacional, começa também ali antes da nossa feira Revestir, no comecinho do ano. É uma experiência única também de varejo e que, de fato, vai trazer, né, à luz tudo que a Dexco pode oferecer nesse mercado de construção civil e reforma e construção. Seguindo aqui, né, então, bom, isso não é novo para vocês, né, isso materializa um pouco da minha fala, né, lá em 21 a gente chegou numa alavancagem ali de 1, né, em algum momento, né, e aí já começou o ciclo de investimento. Se a gente não tivesse feito o ciclo de investimento, a nossa alavancagem estaria por aqui, né, do 2,1 vez, e de fato, né, ou se a gente tivesse tido o mesmo EBITDA de 21 nos outros anos todos, também a nossa alavancagem estaria menor. Então a gente juntou efetivamente um plano robusto, ambicioso, muito bem pensado de investimento, com um momento, né, de desaceleração da economia brasileira e especificamente do setor de construção civil, com também um tema de problemas internos, algumas dificuldades na divisão de acabamento, que teve resultado aí aquém do que a gente imaginava. Então, isso nos leva a 3,1, que para muito setor é algo relativamente confortável ainda, mas para alguém que depende de mercado brasileiro, né, de produto cíclico, taxa de juro alta, é algo que não nos deixa confortáveis. Então, este trabalho de desalavancagem é algo que vai ser um foco importante. Eu acho que, ok, fechar lá ligeiramente abaixo de 3, mas isso acontece se o EBITDA que a gente planeja for entregue, né? Isso a gente não controla integralmente se houver efetivamente alguma desandada, né? Alguma degradação de cenário brasileiro no ano. Então, temos que fazer ações aqui. A gente, evidentemente, não vai entrar nesse tema por aqui, mas é importante que vocês saibam, que a gente divida com vocês, de que desalavancagem é um dos temas chaves que a gente vai atacar, já começa a atacar agora, mas segue muito forte para o ano que vem. Bom, falando das estratégias de crescimento, né, e especificamente do varejo, nosso plano estratégico de acabamento se chama Conecta, né? A gente e dentro desse plano estratégico, o varejo tem um papel importante, né, nesse primeiro ano de 25, né, com o varejo plenamente operacional, mas preparado para crescer também. A gente escolheu fazer um crescimento muito mais pensado, né, cadenciado, um crescimento para que a gente possa aprender, para que a gente também não gere grandes conflitos de canais e dificuldades com os nossos clientes. A gente, de fato, tem um grupo de clientes de lojas especializadas absolutamente relevante, que também tem tido um interesse gigantesco em crescer com a gente nesse modelo de varejo. Então, isso é muito interessante, né? Normalmente se espera que o seu revendedor ele vai ser um opositor do seu processo.
da forma como a gente está fazendo e do jeito cuidadoso e colaborativo que a gente tem feito com os nossos clientes, muitos deles têm se interessado em aprofundar a parceria com a Dexco, justamente por acreditar na solidez da empresa, na visão de longo prazo e na qualidade dos produtos e o quanto que isso pode trazer, né, para o seu próprio negócio. Então, isso é o varejo digital, né? A Casa Dexco, já falei. A gente tem que avançar nesse tema de serviços. Eu acho que a construção civil também é muito feita de serviços. A experiência final do cliente é aquele porcelanato assentado ou aquela bancada de lastras construída, instalada na sua cozinha, aquela torneira que funciona. A gente tem 200 postos de assistência técnica, é a maior rede de assistência técnica do Brasil. O nosso posto mais antigo tem 45 anos lá em Santos, então trabalha com a gente há muito tempo, conhece, com gente muito qualificada. Então, alavancar isso é algo relevante também para melhora, né, da nossa experiência para o consumidor, mas também como uma fonte de resultado da organização. E o foco total na logística e distribuição, né? A gente olha muito o que uma logística bem feita, né, bem pensada, com tecnologia, com qualidade, com processo bem feito, traz de resultado para a organização. Então, esse é um foco não só de custo, né? A logística também pode custar algo como 10% a 20%, tipicamente, do preço final de um produto, né? Então, fazer isso competitivamente, mas com qualidade, faz uma diferença gigantesca na nossa capacidade de competir. Essa é a Casa Dexco, né? Ela vai ter mais ou menos essa cara ali no conjunto nacional, né? A gente quer entregar essa experiência inigualável. Eu acho que esse é muito interessante. Vocês vão ter a possibilidade de conhecê-la em breve, né? A gente ali está pensando em algo muito diferente. É uma loja de 3.600 metros quadrados, né? Então é uma loja que é muito. Ela nem tem o objetivo de ser um ponto de venda, mas ela é um objetivo de trazer essa experiência sem fricção, né? De venda de produtos. Ao mesmo tempo que é essa história de trazer os grandes especificadores, os arquitetos, né, designers para lá e colaborar. Então, esse é um projeto grandioso e que também ajuda a gente a trazer toda essa experiência, né, dos produtos da Dexco num único lugar. Isso substitui 2 showrooms que a gente tem ali na Avenida Brasil, né, que são já antigos, né, a Galeria Portinari, né, e o Espaço de Design Deca, juntos num único lugar. Então, tem efetivamente aí alguma eficiência de custo também, por estar ali, mas, de fato, é algo muito além de uma loja especificamente, que, evidentemente, precisa parar de pé, né, de uma forma ou de outra, mas não é uma loja para vender muito. É uma loja para efetivamente entregar, né, um trabalho corporativo, né, institucional bastante forte. Então, a gente já começou a vender os produtos nos showrooms, né? Isso também é a nossa escuta com relação aos nossos consumidores, né? A gente tem uma quantidade grande de visitas no showroom e a pessoa passa horas ali especificando e, ao final, a gente fala para ela que a gente não vende, né, e indica uma loja. Então, isso é algo que é ruim, né? Quebra a experiência de compras. Mais do que isso, tendo uma loja também, a gente vai ter acesso a dados primários de compra, né? Então, isso traz uma massa de dados que a gente pode trabalhar de forma usando analytics, né, para a gente entender, né, o que vende bem com o que se procura, essa obtenção dos dados diretos, a gente operando o varejo, não só na Casa Dexco, mas também nas nossas lojas franqueadas, vai trazer para a gente essa habilidade, essa capacidade de nos anteciparmos a movimentos de mercado, né, tomar as decisões rápidas, né, de fato, a trabalhar dados de uma forma mais séria, mais robusta, mais confiável. Bom, falando do varejo digital, né, já disse, a ideia é uma experiência omnichannel mesmo, né, a gente vai finalizar o conceito dessa loja, vamos ter um número razoável de lojas operando. A gente também não tem a ideia de trabalhar com o varejo próprio, né, como a única solução, o varejo, né, com a marca Dexco como única solução, pelo contrário, mas sim é um espaço, é um modelo de negócio que faz muito sentido para um mercado que tem muita dificuldade de sucessão
tem alguma dificuldade de gestão de estoque. Então, essa aqui é uma proposta para quem quer trabalhar um showroom, para quem tem enorme capacidade de relacionamento com arquiteto, para quem vende produtos de alto luxo, mas não quer ter aquele produto em estoque. Então, isso aqui é uma proposta muito interessante, que tem fácil gestão, né, pelo empreendedor, e, ao mesmo tempo, que traz ao cliente uma experiência de entrega muito interessante e é escalável e funciona dentro dos ambientes, nos locais, né, nas geografias, principalmente onde a gente não está atuando bem, e a gente quer fazer isso via conversão, né? Então, a ideia é converter, né, pessoas. Então, você ganha o market share tirando o produto do concorrente que já está num varejo, que passa a ser um varejo exclusivo. Então, isso é algo que faz muito sentido dentro da nossa estratégia. E, em algumas geografias selecionadas, tem um trabalho bastante bem elaborado pelo time aí do Daniel ao longo de alguns anos aí para a gente achar esse nosso plano de ataque. A gente está indo com muito mais cautela do que até os nossos clientes gostariam. A gente tem muito mais demanda, muito mais interesse do que o que de fato a gente está trazendo como lojas a serem abertas. Isso é porque a gente não pode errar, né? Isso porque a gente só vai abrir onde a gente tem solução, malha logística adequada, onde a gente tem parceiro com o perfil correto, onde a gente tem gap de atendimento, onde a gente não tem uma loja exclusiva ou um partner à altura. Onde a gente vai continuar investindo, vai continuar trabalhando forte com esse partner, e aí essas coisas são absolutamente complementares, é algo muito interessante, algo que eu ainda não tinha visto nesse mercado. Então, acho que a gente vai fazer uma diferença relevante aqui, vocês vão ouvir falar muito disso ao longo do tempo. Então, falar de logística e distribuição, acho que já falei bastante, né? De atendimento pós-venda, serviço, acho que isso também já adiantei. Então, esses são temas chaves para o nosso negócio. Falando de perspectivas aqui, amanhã já vai estar desatualizado, né? Então não vou gastar tanto tempo assim falando de perspectiva e mais ainda eu não vou aqui pregar para convertido, né? Vocês todos aqui têm uma visão muito clara do que são as perspectivas do Brasil a médio prazo, tipo até sexta-feira, mais ou menos, né? Mas o fato é que aqui algumas coisas são dadas, né? O ano que vem não é para ser um ano muito ruim, mas é para ser um ano ligeiramente mais fraco do que o ano de 24, e a gente fez o nosso orçamento assim. Já há algum tempo que a gente não conta tanto com crescimento estrondoso de mercado para entregar os nossos orçamentos. Já há algum tempo a gente tem feito orçamento bastante pensando no que a gente pode ganhar de participação, o que a gente pode entregar de proposta de valor diferente, muito menos do que efetivamente contar com 2 dígitos de crescimento de mercado. Agora, é fato que a gente vem de uma freada muito grande, principalmente em revestimento cerâmico. A gente vai ter em 25 um mercado de via úmida equivalente ao que foi em 2019, com 30 milhões de metros a mais de capacidade, né? Com estoques muito mais baixos do que o que estavam no passado. Então, esse ajuste parece estar chegando num ponto aí final, né? Então, é muito provável que a gente comece a ver daqui para frente, né, as capacidades menos competitivas saindo do mercado. A gente já vê isso acontecendo. A gente também está vendo os estoques na ponta muito mais ajustados, né? Então, de fato, essa freada da pandemia, ela foi tardia, né? Em 22 tinha muita gente comprando muito ainda. Então, a gente começa a 23 com 5, 6 meses de estoque na cadeia. Então, isso faz com que o efeito chicote ali, né, no fabricante venha de uma forma devastadora, né, caindo muito a demanda. Então, a gente pode esperar alguma coisa diferente, mas ainda assim estamos trabalhando ali com um crescimento baixinho, muito parecido com o que a gente está vendo no PIB, mas com comportamentos diferentes, né? Acho que um pouco essa é a beleza do nosso mercado. Um mercado muito heterogêneo, com realidades regionais diferentes, com realidades de renda diferentes, com realidades de produto diferente, e a Dexco é uma das poucas empresas que tem portfólio, tem produto, tem capability para jogar em todas essas arenas, e é um pouco por aí que a gente vai pilotar esse ano de 25, né? E para encerrar, né, a gente
não prevê nada de M&A no ano que vem. Acho que aqui a gente acha que tem o que é necessário, dá para fazer muito mais com o que a gente já tem de ativo. Tampouco a gente visualiza grandes ajustes de capacidade, até porque, de uma certa forma, em madeira, em revestimento, ocupação importa. Então, de fato, para você ter resiliência, você tem que ter custo baixo, tem que estar com fábrica ocupada. A gente mais ou menos achou esse ponto agora. A gente precisa ganhar margem, né? Acho que aqui a gente fez um trabalho muito grande de posicionar os nossos produtos num set competitivo adequado, né? Após um processo de sucessivos aumentos lineares. Então, a gente a gente tem produtos bem posicionados, mas dá para trabalhar margem, dá para a gente olhar num detalhe, a gente tem coisas para fazer em detalhe aqui para melhorar margem, integrando cadeia, várias coisas interessantes. A gente sim espera essa recuperação na divisão de acabamentos, né? Trazendo esses resultados, como eu falei, né? A ideia é não falar muito mais em turnaround, né? O mercado do ano que vem a gente não controla, mas se ele vier como a gente está imaginando, o nosso resultado tem que vir ainda aquém do que a gente imagina, né? Aquém do que a gente fez no passado, mas sem dúvida com uma crescente de resultado ao longo dos próximos anos. Então, a gente também encerra aqui os primeiros anos do nosso ciclo de sustentabilidade, com uma trajetória muito vencedora, com vários relatos integrados. Estamos no quarto, é isso? Relato integrado publicado. Né? A gente é a única empresa de construção civil que pode, né, dizer que tem metal, louça, né, e é produzidos por uma empresa que está ali muito próxima de ser carbono neutro, né? Isso é um trabalho que tem muito a ver com a nossa floresta, muito a ver com ser uma empresa integrada, né? Mas, de verdade, aqui a gente faz muito mais do que fala e a gente gosta de fazer assim, de verdade. Eu acho que aqui está muito dentro dos valores da nossa organização e a gente vai, então, né, lançar o ano que vem um novo ciclo, né? Olhando toda essa nossa revisão de portfólio, mas certamente a gente está em posição de trazer muitíssimo valor, né, reputação para a nossa companhia, só simplesmente comunicando bem o que a gente já faz. E, por último, né, e talvez o que eu mais tenha falado aqui, é essa história de desalavancar, né, garantindo ganhos de sinergias dos projetos de investimento e capturar tudo aquilo que a gente fez, e esse olhar, né, de responsabilidade nas nossas, onde a gente coloca o nosso dinheiro, é algo absolutamente importante aqui, né? A gente controla o que a gente controla, então, de fato, o ano que vem é um ano e não foi diferente em outros anos, mas certamente com particular atenção à utilização de CAPEX e de OPEX, né? A gente até tem usado internamente lá o termo TOTEX, né? Eu acho que é isso que a gente precisa olhar, né? Olhar efetivamente para onde para onde vai a utilização dos nossos recursos. Acho que é um ano de cautela, mas sem deixar de olhar o futuro, né? O que a gente tem falado lá, de manter o olho na bola, mas sem efetivamente sacrificar, né, ou abrir mão da visão de futuro. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês aqui. A gente vai para perguntas agora, né, Gui? Obrigado, Raul. Eu vou convidar agora o Comitê Executivo da Dexco para virar o palco aqui, para participar do Q&A. Então, Francisco Semeraro, nosso CFO, Daniel, Head de Novos Negócios, Inovação e Tecnologia, o próprio Raul Guaranha, Marina, que é a nossa Head de Marketing e Comunicação, Henrique Haddad e Antônio Joaquim. A gente vai abrir aqui para perguntas. Eu gostaria de pedir para todos os nossos colegas de fazer o esforço para a gente restringir a uma pergunta, para a gente não se alongar. Né? Então, se cada um puder restringir a uma pergunta, eu vou começar com o Rafael, depois vou passar para o Farid, e aí depois o Caio e a Tati, tá bom? Daí a gente andamento aqui. Rafael, por favor. Olá, boa noite. Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Primeiramente, parabéns ao time de RI, toda a diretoria pelo evento. Primeiro, Raul, talvez, como eu vou restringir aqui a só uma pergunta,
Só indo direto aqui para as prioridades que você elencou durante a apresentação, né? A gente está vendo, né, o país agora voltando a ter um juros muito alto e a gente sabe que os business em que a Dexco atua são muito sensíveis a esses ciclos de crédito, né? Então, talvez aqui olhando para esse 2025, né, em que assim, a gente pode ter aqui uma desaceleração da atividade, principalmente nesses segmentos em que a empresa atua, qual seria hoje a sua principal aqui prioridade e como que você imagina que, por exemplo, né, tendo em vista o ajuste que está sendo feito, o turnaround que está sendo feito nas divisões de acabamento, que ajuste de rota vai ser necessário para a empresa? Obrigado. Obrigado, Rafael. Acho que aqui tem algumas coisas que eu já falei, né? Vou reforçar um pouquinho mais. Acho que esse olhar aí de cautela, né, no nosso uso de recursos é algo fundamental. Mas onde tem esse tipo de... Tem outra coisa também, nós somos um negócio de ciclo longo, né, onde muitos dos lançamentos estão andando aí e vão precisar de acabamento, então a pulverização, ter o nosso produto na ponta, está bem posicionado no ponto de venda, garante um nível de participação, né? Eu acho que a recuperação que a gente vem trazendo de market share é algo muito relevante. E, como eu falei, as nossas marcas trabalham nas duas pontas, né? Então, se de um lado a gente tem um mercado de Minha Casa Minha Vida bastante forte, bastante que mostra muito fôlego ao longo do tempo e a gente precisa participar disso de uma forma ativa. O mercado de construção civil é um mercado onde a gente tem muito potencial de crescer. O mercado do luxo, com essa nossa proposta de valor, trabalha. Então, parece até recomendação de livro, né? A gente tem que trabalhar nas duas pontas, né? Controlar efetivamente, a gente já deu um recado aqui muito claro, né? De controlar onde a gente coloca o nosso recurso, ao mesmo tempo que tem que explorar esse potencial único que as nossas marcas têm e continuar ganhando espaço ao longo do ano, né? E essa resiliência que a gente tem e o negócio e o tema de ser multinegócio também ajuda muito, né? Quando você está em segmentos com comportamento diferente, a madeira, por exemplo, tem uma questão estrutural que nos ajuda bastante e que a gente sabe que, além de ter uma vantagem competitiva, a gente tem uma opcionalidade de arbitrar entre madeira e painel. Então, essa é uma equação que a gente pode seguir continuando. A segunda é essa nossa possibilidade de atuar com a força das nossas marcas, a nossa distribuição e a nossa inteligência de negócios também, que vem evoluindo fortemente. Desculpa. Eu queria só complementar que houve uma frase que saiu na apresentação, eu só peço que ela não seja um pouco misleading, assim me ocorreu agora. O que nós estamos vendo para o próximo ano, porque falam ali numa frase que foi colocada sobre pode haver um arrefecimento da demanda para o próximo ano devido à queda recente de lançamentos. Cuidado. O que a gente está falando muito é o seguinte: existem dois grandes setores estruturados que afetam o trabalho de acabamentos. A gente sabe que o Brasil é o país da autoconstrução, seja ela reforma ou seja coisa. O efeito de juros altos como estão agora, afeta na cabeça diretamente quem está planejando uma reforma, quem está, por exemplo, olha, eu vou iniciar a construção de uma casa, então isso sim pode ter um efeito mais imediato, porque uma casa você constrói em um ano, às vezes você constrói até relativamente mais rápido. Esse mercado estruturado que a gente viu de lançamentos, principalmente no luxo e no segmento médio-alto, que veio muito forte esse ano, lembra, nós tivemos lançamentos fortes em 21, de 21 para cá até mesmo 23, um período muito forte. Então, nós vamos ter muita entrega de imóveis em 25, ainda é um período, 25, 26. Se essa onda de juros altos causar algum arrefecimento também nas obras mais estruturais, os grandes prédios, as grandes construtoras, isso vai se refletir daqui 2 anos, 3 anos. Esse é um ciclo normal, tá? Mas os juros, sim, a elevação de um patamar de juro realmente
nosso setor é um setor demandante de crédito. Então, se o crédito fica mais caro, a pessoa vai postergar uma reforma. A reforma, por exemplo, pode representar entre 60% a 70% do consumo de DECA, por exemplo, pode ser em reforma e não em novos. Então, isso pode afetar mais diretamente, pode levar a um mix um pouco mais pobre. Esse é o efeito maior do juro do que propriamente sobre o lançamento que a gente está vendo aqui nos Jardins ou em qualquer outro lugar, entendeu? O efeito maior é esse... no Brasil, é difícil ter um número, mas olha, sem dúvida nenhuma, mais de 70% talvez das obras do Brasil são o que a gente chama de autoconstrução. É alguém que está fazendo uma casa, é alguém que está reformando, é alguém que contrata uma ou duas unidades, tá certo? E o que tem do Minha Casa Minha Vida é um efeito grande. Minha Casa Minha Vida também abriu muito o leque, né? Nós tínhamos antes a Minha Casa Minha Vida, ali a casa de R$100 mil ou alguma coisa, e agora isso cresceu muito, então aí pode ser que a gente tenha oportunidades nesse aspecto mais largo aí. Desculpa. Alô? Só um follow-up Só um follow-up na pergunta sobre o ajuste de rota na divisão de acabamento, né? Se, dado esse cenário macro, tem algum ajuste aqui na reestruturação planejada há alguns anos atrás? Não tem, Rafael. Acho que a gente acertou bem no diagnóstico. Acho que esse foi um diagnóstico muito bem feito. O que aconteceu é que demorou muito mais do que o que a gente imaginava, porque a gente pegou um ciclo muito mais difícil do que a gente imaginava também. Então, basicamente, os temas que a gente listou lá, né, de melhora de serviço de metais, qualidade em louças, aumento de relevância e go-to-market de revestimento cerâmico seguem íntegros aqui. Não dá para dizer que não vai ter nenhum ajuste de rota, precisa olhar, né, mas nada muito grande planejado nesse momento. Olá, pessoal. Boa noite. Márcio Farid, do Goldman Sachs. Bom, Antônio, primeiro, parabéns pelos últimos 10 anos à frente da Dexco e, Raul, boa sorte aí nesses próximos anos, nada fácil, talvez, né? Eu acho que é inevitável eu fazer uma continuidade aqui do tema que foi levantado pelo Rafael. Quando a gente olha o EBITDA dos últimos 12 meses na casa de 1,6 bi, a gente pode até ser construtivo e pensar em 2 bi para o ano que vem, mas acho que metade disso é CAPEX e quase 50% a 60% do EBITDA despesa financeira de vocês, né? Então, eu estou pensando mais no custo dos juros para vocês. Antes de pensar na Selic de 15 e 16, a gente já está com despesa financeira aí na casa de 800 milhões de reais, pelo menos, né? Então, assim, o que eu gostaria de entender é, mesmo em um cenário que a gente não veja atividade ou geração de caixa piorando, parece que tem um desafio aí nos próximos 12 meses, né? Ou talvez mais. Mas a ideia é tentar entender se a gente deveria pensar numa Dexco que vai continuar nesse nível de alavancagem, trabalhar para pagar essa despesa financeira aí no momento de juros mais alto e aí, eventualmente, numa virada de ciclo, com queda de juros e uma combinação de EBITDA mais forte ou vendas de ativos. O que a gente pode ver no meio do caminho para que esse cenário de não geração de caixa ou não desalavancagem mude nos próximos 2 anos, talvez? Obrigado. O seu diagnóstico está correto, né? Então, você pega hoje, você tem um serviço da dívida da casa do quê? De uns 600 milhões, mais ou menos, então isso é importante. Aquela redução do ciclo de projetos de investimento, obviamente, é muito importante, mas você tem, sim, o OPEX, que é importante, você tem o OPEX florestal, que a gente não pode deixar área em aberto, ou seja, você tem que estar sempre renovando, então o seu diagnóstico está correto. Desalavancar a empresa é um mantra que a gente está falando aí de segunda a segunda, envolvendo o conselho, envolvendo esse processo. Então, a gente tem um plano, digamos assim, não quero usar essa expressão, não é um plano by the book, mas a gente tem um plano, digamos assim, com projeções de crescimento, a gente precisa crescer fortemente o top line, a gente precisa realmente crescer receita, a gente acredita muito disso em investimento em DECA, principalmente recuperar muito forte isso. Então, com isso, a gente leva a um horizonte aí de 3 anos, alguma coisa assim, você realmente desalavanca, considerando que você não tem novos projetos, você desalavanca de forma relevante. Mas isto
Não posso dizer para você, não é o tema aqui para discutir temas dessa natureza de estratégia, que é um tema que a gente precisa pensar muito fortemente dentro de casa. Mas se a gente sentir que esse processo tem um senso de urgência ainda maior ao que isso negócio, talvez você tenha que ter alguma outra alavanca de desalavancagem mais rápido. Então, nós já usamos no passado o tema de floresta, nós temos algumas, vamos dizer, não é carta na manga, mas nós temos alguns projetos que podem ser considerados, mas não para que ele venha agora assim, ó, vamos fazer isso. Nós temos um plano sólido de médio prazo. Eu vejo entre os nossos acionistas essa visão de longo prazo muito forte. Okay? Nós não vamos fazer besteira agora, do tipo, tá bom, como é que você desalavanca? Você desalavanca reduzindo fortemente investimento, gerando muito mais receita, ou vendendo ativos, né? Ou você chama capital, né? Você tem uma situação, chamar capital, vender ativos, essas coisas, no patamar que a gente está, a gente não considera realmente uma coisa que seria a melhor alternativa. Então, a gente prefere... Nós estamos investindo muito nesse processo, até o Hélio Seibel, que é um dos nossos conselheiros, fala muito para a turma, fala assim, ó, é só vender mais, não tem problema. Então, vamos vender mais, nós temos que realmente caminhar para esse processo de ter um top line maior. Como a gente encerrou um ciclo de investimentos, a gente vai ser muito cuidadoso, mas é claro que a gente está olhando operações financeiras, a gente está olhando outras coisas que a gente possa trabalhar essa redução. Tá? A próxima pergunta do Caio, do UBS. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado, Caio Greiner, do UBS. Primeiro, boa sorte, Raul. Boa sorte, Antônio, nos novos desafios de vocês. Raul, queria aproveitar a oportunidade para ouvir um pouco tua cabeça em relação a uma visão 2030, uma visão 10 anos à frente da companhia. Quando a gente olha para essa trajetória do Antônio, foi muito legal que a gente sempre falou bastante de uma diversificação dos negócios, que ele conseguiu entregar. E aí eu queria ouvir um pouco da tua cabeça. Como que você enxerga a gente passando um pouquinho desse momento um pouco mais desafiador de curto prazo, olhando além disso, como que dá para pensar na companhia daqui a 5, 10 anos? Que parte da companhia que você enxerga que ainda possa estar faltando, talvez que não deu tempo de fazer na gestão do Antônio, ou que parte da companhia que existe hoje que você enxerga que fala, bom, isso a gente talvez a gente não precisaria para um momento como esse. Acho que seria interessante ouvir essas suas primeiras considerações. De novo, boa sorte. Obrigado, Caio. Gostaria que você fizesse essa pergunta depois das minhas férias, né? Porque eu vou investir um pedaço grande aí desse período, né? Entre esse turbilhão de final de ano e da escolha aqui, né? Da nomeação, para justamente polir um pouco essa resposta aí, né? Polir o que vai ser a minha visão de futuro da companhia. Agora, tem algumas coisas que já dá para dizer, né? Em primeiro lugar, a gente tem fundamentos muito sólidos, isso eu venho falando há muito tempo, né? Eu acho que ótimos ativos, uma cultura empresarial muito saudável, muito correta, com uma visão de longo prazo muito boa, com um clima muito bom, com pessoas de qualidade de potencial, né? A gente tem marcas que são super relevantes, super reconhecidas e com muito espaço dentro do mercado brasileiro. E a gente sabe que a gente precisa ser maior do que o que a gente é, né? Uma empresa de capital aberto, né? Com todas as ações que a gente faz, que combinam com o nosso jeito de ser e fazer, custa, né? E aí, quando a empresa começa a ficar menor, né? A gente acaba ficando muito pouco margem de manobra para fazer coisas novas. Então, acho que vai ter um primeiro ciclo aí de 2, 3 anos de fato, consolidar o que já está colocado aí, né? Tirar mais dos ativos que a gente tem, entender qual é a vocação de crescimento dos nossos produtos, né? Deca, principalmente em metais, né? Eu acho que a gente tem muito espaço para crescer e ocupar fatias e segmentos de mercado onde a gente não está.
Madeira, certamente, estando consolidada, nos dá um potencial de olhar para fora, né? Esse tema de a gente ter em breve 40 mil hectares de terra em Alagoas, né? Inevitavelmente vai nos fazer pensar, né, como extrair valor desse negócio. Então, acho que passa por consolidação de cultura, melhora de curto prazo do nosso balanço e pensar nessa empresa para ser, talvez, como o Antônio colocou, algumas vezes maior do que do que ela é hoje num ciclo de 5 anos. De fato, não dá para pensar nessa empresa andando nesse tamanho de 10 bi aqui por muito tempo. É uma empresa que tem que crescer significativamente, mas dando passos seguros aqui e com consistência. Eu acho que a gente é conhecido por essa consistência, né? Tem gente que chama de conservadorismo, eu não concordo. Eu acho que precisa ser consistente, precisa escolher o que você está fazendo e olhar no curto prazo com a responsabilidade que o negócio merece. Obrigado, Raul. Tati, por favor. Tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tatiane do JP Morgan. Primeiro, parabéns, Raul, boa sorte, Antônio. Eu queria explorar um pouquinho da estratégia de outsourcing, que eu acho que a gente não falou muito hoje, da parte de metais e louças. A gente entende que isso é uma estratégia para os próximos 2 a 3 anos da empresa, mas eu queria entender como que esse macro, que acabou deteriorando muito nas últimas semanas, muda essa estratégia. E se existe um prolongamento, talvez, né, um postpone dessas datas, ou se tudo continua como está e mais para frente vocês fazem um novo assessment. Obrigada. Excelente pergunta. Eu acho que, sem dúvida, né, o macro entra no jogo, mas não muda a visão de longo prazo. Eu acho que a gente fez uma outra coisa muito interessante aqui, que foi entender a vocação das nossas fábricas, né? Quando eu falo para você que a gente tem um parque de PVD de 9 máquinas ali para fazer produto colorido, isso me dá flexibilidade e dá capacidade de fazer produto de alto valor agregado, que é o diferencial da Deca e que traz o resultado diferente. Revestimento cerâmico, né? A fábrica, com os custos que tem, com a capacidade de acabamento que tem padrão de classe mundial, tanto de custo quanto de qualidade de produto, né? A gente não vai deixar a desejar nenhuma fábrica de cerâmica italiana, europeia, em termos de qualidade. Então, algumas dessas coisas não mudam. Como também não muda a possibilidade da gente achar itens complementares que não cabem tanto na vocação da nossa planta, né? E diferente do que era a década do passado, que tinha uma visão muito clara de fazer tudo dentro de casa, né? Isso foi valiosíssimo para desenvolver capability, né? Mas esse capability de um produto Deca, com qualidade Deca, com design Deca, com funcionalidade Deca, não necessariamente precisa ser feito numa fábrica da Deca, né? Então isso não muda. E eu posso te dizer que muitos desses produtos de alto valor agregado, eles aceitam esse diferencial de custo, né, tanto do dólar quanto do frete que a gente andou vendo no passado e de fato, por serem muito asset light e pelo fato da gente ter complementariedade com o que a gente já faz no Brasil, fecham a conta muito bem. Alguém que depende 100% de outsourcing vai estar com muita dificuldade. Alguém que olha isso com o olhar que a gente está olhando, né, de compor portfólio, de acelerar desenvolvimento, mas mantendo a característica, sem abrir mão da vocação do DNA dos produtos, parece uma combinação muito positiva que a gente vai seguir perseguindo certamente nos próximos anos aqui. E fazer fábrica no Brasil também ficou muito caro, né? Esse é um tema, o bem de capital nesse momento é algo que fica proibitivo. Você olha em madeira particularmente, né? Mas mesmo em revestimento é algo complexo aí. Só um complemento. Me perdoe, esqueci seu nome. Tatiane. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Você fez uma afirmação no início. Nós entendemos que essa estratégia de outsourcing é uma coisa importante agora para os próximos 2, 3 anos. Não. O que nós estamos vendo e desenhando é uma coisa para sempre. Okay? A gente
entende o seguinte: o Brasil é muito competitivo em certas coisas, não tão competitivo em outras, e, infelizmente, ao longo dos últimos anos, vem perdendo capacitação industrial em determinados setores de forma relevante. Quando você tem um custo de capital alto, aquilo que você falou, fazer fábrica aqui chega a valores muito altos. Você tem um arcabouço trabalhista, ainda que tenha melhorado, difícil. Você tem uma questão tributária relevante. Então, o que a gente assistiu, se fala muito disso, fala muito em China. China é uma expressão. O que está acontecendo muito é o seguinte: as grandes empresas do setor de acabamentos, vamos pegar do mundo inteiro, não estamos falando de revestimento cerâmico, tá? Revestimentos cerâmicos, eu acho que eu desconheço qualquer país do mundo, mesmo a China não tem competitividade para competir com a indústria que está aqui instalada, que é muito boa, que é muito forte. A parte de madeira, idem por conta de floresta, mas esse tema de deca, de louças, de acabamentos, a gente vê todos os grandes players do mundo desenhando, projetando, cuidando de qualidade, cuidando do projeto e entregando a manufatura para alguém que tenha escala com isso e que fornece. Então, quando você vai à China, você não vai ver lá uma fábrica da China fornecendo, por exemplo, para a Deca ou para a Docol ou para o que quer que seja. Você vai ver fornecendo para Kohler, para Toto, para as grandes marcas e com o nível de qualidade desejado por esse. Então, hoje é sim possível estruturar o que não era, tá? Isso 10 anos atrás não era dessa forma. Hoje é possível você estruturar um sistema sólido de outsourcing, tá bom? Você vai correr o risco do dólar, mas o risco do dólar a gente corre também, a gente tem na LD por outro lado, né? Agora a turma da LD está adorando o dólar alto e aqui a gente está reclamando. Então, faz parte, vamos dizer, o dólar é um tema natural, mas você pode sim estruturar e ter menos fábrica, menos pegada. Então, hoje o que a gente fala é muito assim, olha, se lá na frente eu preciso expandir uma capacidade, eu não tenho só análise se eu vou expandir em 2, 3 turnos, se eu vou comprar esse robô, essa máquina, não. Eu vou expandir, eu trago de fora. Ok? Você tem, quando a gente está falando, não estamos falando de produto, perdoa a expressão, mas não estamos falando do produto sem qualidade, do famoso Xing Ling, que se brinca, mas nós estamos falando de grandes qualidades, de designers dedicados, de pesquisa, de desenvolvimento e de exclusividade. Então, hoje, isso pode ser estruturado. Então, eu entendo particularmente, o Raul está extremamente envolvido nisso, eu, Daniel, Raul, né? Quando nós somos um choque muito importante, dizendo que, espera aí, isso abre uma outra possibilidade para nós. É claro que você tem que ter a marca, você tem que ter o design, você não vai fabricar na China uma linha assinada que você produz algumas milhares de peças, porque é um produto de alto nicho. Você não tem mercado para isso, mas um produto mais mainstream, um produto mais de meio, você pode fazer lá com a sua qualidade testada, aprovada. Então, isto abre possibilidades. Então, o que nós criamos foi uma matriz make or buy, okay? Onde realmente você criou mecanismos para dizer o seguinte, vou lançar essa nova torneira aqui o ano que vem. Ela vai ter que passar por essa matriz, não é que vai fazer então eu vou fazer na fábrica de Jundiaí. Não, eu vou olhar onde é melhor e vou produzir lá. Obrigado, Antônio. Temos espaço aqui para a última pergunta. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Ricardo Manegara, do Safra. Primeiro de tudo, sucesso, Raul e Antônio, nas respectivas novos desafios, né? Pergunta que eu tenho, tentar ser breve aqui, eu queria explorar um pouco mais, o varejo, né? Que foi um ponto que vocês comentaram bastante aqui, né? E aí o sentido que eu quero explorar é quais são as principais entregas que a gente pode esperar no próximo primeiro ano, 2 anos, e de repente quando no seu plano, né, no seu budget, você estaria satisfeito com o nível de entrega que vocês estão tendo do produto para o varejo, né? E aí, uma segunda pergunta nessa também é quanto que a força de vendas é relevante nesse processo de aproximar o cliente do produto mais premium, né? Queria entender se vocês já
estão com uma força de venda que está 100% recomposta, ou se ainda tem um investimento que talvez seja uma trava até chegar nesse nível que você estaria satisfeito? Obrigado. Bom, o varejo vai ser um aprendizado, né, para nós. Eu acho que a gente não tem uma meta, né, de qual que é o tamanho desse negócio. Eu acho que a gente precisa começar com muito cuidado, prototipando, escolhendo os caminhos, né, vendo onde a gente vai atuar. Como a gente passou também bastante tempo desenhando qual era a solução, até a ponto de a gente ficar satisfeito com isso. O que eu posso te dizer é que a arquitetura está pronta para um crescimento importante. O Antônio, recentemente, aí numa entrevista, falou em 100 lojas. Né? Esse é um número que a gente identificou como um potencial para os próximos anos. Estamos muito longe de 100 lojas no ano que vem ou no próximo ano ainda. Mas, seguramente, aqui o segredo é achar a solução correta. Né? A gente vai estar satisfeito onde cada praça relevante, onde a gente tenha lojas importantes, a gente esteja bem representado com clientes que consigam vender o nosso portfólio da forma como a gente gostaria. Né? Seja com uma loja própria, tem uma loja de varejo, né? Uma loja dessa nossa Phygital, seja com um parceiro que conhece o mercado, que atua com o cliente, que atua com o arquiteto, que tem representatividade. A gente não tem muito essa solução muito binária, né, de onde vai ter varejo, não tem loja própria. Eu acho que aqui as duas soluções funcionam muito bem. Só para dar um número, a gente atende 1.100 lojas especializadas no Brasil, né, e muitas delas não são exclusivas, outras são, e a gente está vendo um movimento grande de crescimento. Acho que o principal efeito do varejo é a gente ter acesso a esse dado, em primeiro lugar. Depois, a velocidade que isso traz à companhia, né, o modelo de atuação, né, como a gente aprende a trabalhar. A própria venda da Deca e de acabamentos, né, a gente vai melhorar. A logística vai ser puxada pela nossa necessidade de varejo, então a gente vai passar a ser também uma empresa industrial com um nível de serviço logístico absolutamente diferenciado. Então, não tenho muita dúvida, eu vou estar satisfeito a hora que a gente olhar que o varejo fez da Dexco uma empresa muitíssimo melhor em várias dimensões de negócio, seja de logística, de satisfação do cliente, de tamanho, de volume de venda, de representatividade regional. Pensando um pouco na força de vendas, esse foi talvez o trabalho mais complexo que a gente encarou ao longo do tempo. Né? Vender acabamento não é simples, principalmente vender um portfólio tão grande de produtos, né? E ao longo desse último ano e meio a gente refez, né? E refez sem trocar muita gente. A gente investiu muito em desenvolvimento, em conhecimento, em qualificação, em ferramenta para a nossa força de vendas. Então, eu diria que hoje a gente está muito próximo de estar satisfeito com o que a gente tem de organização de vendas. Né? Muito se falou do nosso movimento de juntar revestimento com a Deca, né? E acho que direcionalmente isso sempre fez sentido. O que nos atrapalhou foi cenário, foi velocidade, né? Foi a pandemia que justificou, validou alguns conceitos, né? Então, a nossa abordagem hoje é de seguir com as forças de vendas integradas, vendendo tudo, mas abrindo no nível do vendedor, onde faz sentido ter um especialista de metais, um especialista de revestimento, ou ter um promotor especialista em revestimento ou em Deca. Né? Então, acho que aqui a gente está bem satisfeito do ponto de vista da organização da força de vendas. Onde a gente precisa melhorar é justamente em ferramentas de digital, de tomada de decisão rápida para a força de vendas. Isso vai ser um foco muito, muito grande aqui em 25, né, nessa jornada de Smart Sales que a gente quer implementar daqui para frente. Maravilha, Raul, obrigado. Então, antes da gente chamar o Ricardo Martins aqui da APIMEC para a entrega do selo, acho que vale a gente reforçar duas mensagens aqui, né, que a gente falou muito ao longo da apresentação, somente no curto prazo, no foco na desalavancagem da Dexco e alocação de capital. Então, aqui a gente está num público que olha muito para isso e a gente está, como o Raul falou, de segunda a segunda, a gente tem falado desses dois temas aqui. Agora eu chamo ao palco o Ricardo Martins para entregar aqui para o Antônio mais um selo de assiduidade APIMEC Brasil. Por favor, Ricardo, venha ao palco.
Rapidamente, Guilherme, boa noite a todas e todos. Executiva, muito obrigado. É um momento especial porque o nosso selo assiduidade de 38 anos aqui é a companhia que se relaciona com a APIMEC há mais tempo, né? E é um momento muito especial porque é uma ideia de que nós temos informações e precisamos dela, e o nosso próprio início em termos de ABAMEC, depois APIMEC, foi justamente de um encontro desse, ou seja, analistas buscando informação e empresas buscando passar as informações, né? Então, é uma parceria de longa data que eu agradeço muito, e seja qual for a informação, seja qual for o momento da informação, é sempre justificável nós trocarmos essa ideia, né? Então, é sempre muito importante. Agradeço, então, Antônio, parabéns pela entrega, por tudo, e agradeço também o Raul, sucesso aí nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Antônio. Oi. Não vai embora, não. A gente tem uma lembrancinha aqui para você do time de RI e de finanças aqui da Dexco. Então, eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Aqui é uma homenagem aqui do time de RI e de finanças aqui da Dexco para o Antônio Joaquim. Então, Antônio Joaquim, a Dexco, por meio do seu time de relação com investidores, agradece a dedicação e parceria nesses anos à frente da companhia, com virtudes que guiaram nossa empresa rumo ao sucesso. Sua jornada conosco foi marcada pela excelência, pela cultura inovadora, pela visão que continuará a nos inspirar, e deixando um legado que sempre será um marco de sucesso e inspiração para todos nós. Muito obrigado. E, Antônio, também uma outra lembrança para você. E fique tranquilo que isso aqui não saiu do DGA da Dexco, não saiu aqui da Dexco. Isso aqui é um presente nosso aqui para você. Eu tenho certeza que você vai... Muito obrigado, pessoal. Eu brinquei com o Paulo outro dia num evento da IBA, o jantar anual, da BTCP e tal, que ele fez alguma menção. Eu falei, se você não é artista ou uma celebridade começa a ser homenageada, é certeza que você é velho. Tá? Então, isso está acontecendo. Muito obrigado, muito gentil da parte de vocês. Tem um time todo aí de RI, recém-capitaneado, o Guilherme recém-promovido esse ano, tem muito a entregar, e eu acho que vocês podem fazer um trabalho junto espetacular, ajudando o Raul nessa jornada. Obrigado, pessoal. Pessoal, em nome da Dexco, eu agradeço aqui a participação de todos, na forma presencial e online também. Até breve. Um grande abraço a todos. E agora vai ser servido o coquetel, dando continuidade aqui ao evento. I'm way too fine to be distressed, yeah.